Em nossa devocional de número 49, hoje nós queremos meditar na série Venha ao Teu Reino sobre Deixa a Mãe. Isso dentro de um texto bíblico que eu convido você a ler na sua própria Bíblia, de Gênesis capítulo 2, os versos 18 a 24. Quando Deus cria o homem, a mulher coloca os dois no jardim, há uma frase que fica registrada ali e ela é muito significativa. Ele diz, é Adão quem diz, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Quando nós pensamos naquele momento especial, quando Deus está criando aquele novo casal, aquele primeiro casal, aquela primeira família, nós vemos que algumas questões a gente precisa levantar nesse episódio. Primeiro que é Adão quem está falando. E Adão não teve mãe. No máximo podemos entender que Adão teve Deus como pai. Então ele tinha uma referência de pai que era Deus. Mas ele não teve mãe. No entanto, profeticamente, ele está falando que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe, e então se une à sua mulher, à sua esposa, e se faz uma só carne com ela. E o que Deus une, o homem não pode separar. Quando nós vemos isso, nós podemos avaliar esse deixar a mãe em dois aspectos. Um literal, que é aquele que é o prático, aquele do dia a dia, aquele que significa que quando dois jovens querem se casar, eles precisam ter condições de deixar o lar materno, paterno, e então constituir um novo lar. Precisam ter condições emocionais e condições financeiras para manter um novo lar. E é necessário que seja assim para que haja uma independência. É necessário que haja esse deixar pai e mãe no sentido emocional também. Ou seja, nada de brigou aqui, corre para a casa da mãe, e brigou ali, corre para a casa do papai. Na verdade, precisa deixar pai e mãe. Precisa haver dentro do casamento uma independência e uma maturidade para que as questões internas sejam trabalhadas pelo próprio casal. Não quer dizer que não buscarão ajuda, mas quer dizer que não podem ser dependentes de pai e mãe. Mas também quer dizer um sair da casa do pai e da mãe, ou um deixar pai e mãe, num outro sentido figurado. E eu pego particularmente a questão mãe. É o caso, por exemplo, do homem que muitas vezes, por causa da sua carência materna, ou seja, carência no relacionamento com a mãe, vai para o casamento com a necessidade de ainda trazer consigo a mãe, a própria mãe. Então, ou vem para o casamento, mas mantém um vínculo emocional muito forte com a mãe, ou então entra no casamento e trata a própria esposa como se fosse a sua mãe. Ou seja, ele se casa para ter outra mãe. E a mulher, que naturalmente tem um instinto materno, que Deus criou assim, e isso é bênção, acaba por abraçar o marido como se fosse um filho. E então a mulher assume na casa uma responsabilidade de liderança que não é dela. Assume na casa a responsabilidade pelos planos, pelos projetos, pagar as contas, resolver todas as questões, ela dá as ordens, a direção, ela aponta o que fazer, o que não fazer. E o homem, que é o filhinho da mamãe chamada esposa, ele acaba se submetendo a todas as ordens e a todo o esquema e cronograma estabelecido pela mãe chamada esposa. E então o casamento com papéis invertidos está caminhando para o fracasso. Mais dia, menos dia, terão problemas seríssimos, porque não foi assim que Deus criou o casamento. Por isso, deixa o homem pai e mãe. É preciso que o homem assuma o seu papel sacerdotal, de liderança, de cabeça, de assumir as decisões e estar à frente. Não quer dizer que ele vai mandar a mulher obedecer. A mulher é coadjutora, a mulher está do lado dele para compartilhar com ele da sua missão. Mas é necessário que alguém tome as decisões. E esse é o papel do homem dentro do casamento. E então, homem,
precisa assumir o seu papel e então, dentro da sua casa, ser o canal de bênção para a sua esposa e para os seus filhos, para a glória de Jesus. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para a edificação da sua vida.